Olá, Shalom, graça e paz, a paz de Deus, espero que todos vocês estejam bem. O Instagram vai começar a convidar as pessoas, porque hoje a gente tem uma live muito bacana, uma live que nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão e também sobre o tema do Setembro Amarelo. Eu vou evitar falar um pouco do tema, porque senão a gente se complica com o Instagram. Então, eu prefiro dizer tema do Setembro Amarelo, que fica melhor para todo mundo vai conseguir entender, todo mundo vai conseguir compreender, para que também a nossa live não seja bloqueada ou ela seja restrita a um número menor de pessoas. O que a gente deseja, eu falo deseja a gente, porque tem um grande grupo de amigos, de companheiros, de pessoas que também querem ajudar com esse trabalho de apoio, de abraço, de ouvir, enfim, eu acho que hoje tem tudo para ser uma grande live, uma live que pode transformar a vida de pessoas, mudar a vida de pessoas, intento de vida de pessoas. Então é para isso que a gente está aqui hoje. É uma live muito especial, eu considero uma live muito especial. Então fiquem aqui, o Instagram tá convidando o pessoal, então já já a gente começa a nossa live, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem. Saudações a todos, uma boa noite para aquele que não frequenta nenhum tipo de religião. Então espero que vocês estejam todos bem. Um forte abraço a todos os amigos. O pessoal tá chegando, mais um pouquinho a gente começa a nossa live, tá bom? Shalom, shalom. O Vitor é o aluno do Evangelho Linha a Linha. Seja muito bem-vindo, Vitor. Carol também, do Evangelho Linha a Linha. Todo o pessoal do Evangelho Linha a Linha, sejam todos muito bem-vindos. O grupo de Romanos, tem um grupo que está em Romanos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma live especial, espero que vocês gostem. Tem todo um trabalho que a gente precisa fazer pós-live, então espero que hoje seja um dia especial para todos nós. Bom, eu acho que chegou num número bom já, né? A gente pode começar a nossa live. Nosso tema hoje é depressão, ansiedade e a última parte que eu quero evitar falar aqui, como eu disse para vocês, eu quero evitar falar disso aqui, essa palavrinha aí, tá? Pra gente não ser cancelado e essa live não ser restrita a um número pequeno de pessoas. Então, o tema é Setembro Amarelo, tá bom? Então, é de suma importância que a gente fale desse tema, que a gente fale um pouco sobre ansiedade, que a gente fale um pouco sobre depressão e que essas duas coisas, quando não cuidadas, essas duas coisas, quando não observadas, o que elas podem culminar, até onde elas podem chegar, qual o olhar que eu tenho que ter para essas duas coisas, para que não se torne algo que venha trazer tristeza para famílias, que venha trazer angústias para pessoas, para que não haja perdas. É importante salientar que nós estamos num momento da história da humanidade onde nunca nessa geração, em toda essa geração que nós estamos vivendo agora, a nossa geração agora, esse momento que nós estamos vivendo agora, nunca tivemos pessoas tão tristes, pessoas tão isoladas, pessoas vivendo momentos de solidão com tanta força como agora. Então é importante nós salientarmos e falarmos desses temas hoje, porque o Setembro Amarelo ele vem focar nisso, ele vem e o nosso trabalho aqui não é só falar de evangelho. Óbvio que nós vamos falar já já, né? Nós vamos falar do evangelho daqui a pouco, vamos falar da misericórdia de Deus, do perdão, do que Deus pode fazer para salvar, como Deus é poderoso para trazer as pessoas para que elas possam enxergar coisas boas, para que elas possam enxergar coisas que mudem as vidas delas, que mudem o foco das vidas delas. Uma coisa importante que eu gostaria de colocar aqui para todos é que quase metade da população, em algum momento da vida, vai passar por um momento de depressão.
O que acontece é que algumas pessoas, ela não só passa pelo momento de depressão, mas ela fica no momento de depressão. Então, passa de um momento a dias, de dias a semanas, de semanas a meses. A grande questão é que momentos de tristezas todos nós vamos ter. Não é à toa que o Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Percebam, andar, né? Então, eu não vou ficar parado no vale da sombra da morte. Eu ando, eu tenho que passar porque é um processo. A vida é um processo. E quando eu compreendo que a vida é um processo, eu sei que em algum momento eu vou ficar triste. Eu sei que em algum momento eu vou ficar desesperançoso. Eu sei que em algum momento a minha fé pode vacilar. Eu sei que em algum momento eu posso chorar. Eu posso perder o sono. Eu sei disso. Todos nós sabemos. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. A grande problemática é que algumas pessoas, por inúmeros motivos, desde biológicos, psicológicos, crenças, acabam que permanecendo mais tempo nessa situação. A grande problemática da pessoa permanecer mais tempo nessa situação, e eu posso dizer com toda a propriedade, porque eu já passei por momentos assim, posso dizer que eu passei por meses assim, então eu sei muito bem. Como paciente, eu tenho essa maneira concreta de dizer: é angustiante, falta sono. É óbvio que com cada pessoa a depressão e a ansiedade, ela se manifesta de uma forma. Todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos valores diferentes, temos crenças diferentes, nascemos em famílias diferentes, em lugares diferentes. Tudo isso faz com que nós sejamos pessoas diferentes. Então, até a maneira com que a depressão e a ansiedade ela atua na vida de cada um vai mudar. Então, Anderson, por exemplo, eu senti um grande peso sobre o meu peito. O tempo todo eu senti um peso, uma falta de ar. Não a falta de ar propriamente dita, mas sabe quando o teu ar não preenche todo o teu pulmão? Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês. Quando o ar não preenche todo o pulmão, então você fica naquela respiração mais curta, uma respiração muito desagradável, porque as crises de ansiedade ela vem com esse tipo de problema para o nosso corpo, é uma questão biológica, né? Então o nosso coração ele bate mais acelerado, você tem uma dificuldade maior de respirar, respirar no sentido de preencher todo o pulmão, aquela respiração que preenche, aquela respiração que faz com que você se sinta bem, pelo menos. Você não consegue controlar isso, não é uma coisa que você consegue controlar a batida do seu coração, você não consegue controlar nem a respiração. Então, isso já é um problema muito sério para aquele que tem uma crise de ansiedade ou está passando por um processo de depressão. Além disso, a falta de sono, né? Porque a falta de sono, a maioria das pessoas que têm depressão, ou uma grande parte, ela até dorme, mas ela acorda de madrugada e ela não consegue dormir mais. Então vem aquela enxurrada de pensamentos, na maioria das vezes negativos, pensamentos que vão fazer com que essa pessoa fique com um turbilhão de coisas dentro da cabeça. Então ela descansa mal, ela não dorme bem, obviamente, então descansa mal, e o outro dia ela tá com a cabeça com um monte de coisa que ela já pensou, e nosso cérebro tem um problema seríssimo. Eu não sei se é um problema, não vou dizer que é um problema, né? Mas é algo que, se a gente não controlar o nosso próprio eu, a gente vai criando lixo interno. E se a gente não começar a jogar os lixos que estão dentro da gente para fora, ou pelo menos tentar reciclar parte disso e se livrar disso, a gente começa com um amontoado de pensamentos negativos, com um amontoado de coisas negativas, né? Então, é um conjunto de coisas que uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, ela começa a sofrer, né? É um conjunto de coisas que parte da parte biológica, pode começar, por exemplo, tá? Na parte biológica, a parte genética, porque meu pai, por exemplo, ele sofreu com depressão por alguns anos. Então, por que não dizer que a minha parte biológica também pode ser influenciada com a parte genética vinda do meu pai, por exemplo, tá bom? Meu avô, ele tirou a sua vida numa cidadinha lá do Pernambuco. Minha avó ficou muito triste, justamente porque ele passou por um processo desse. Então veja que de um lado materno eu tenho meu avô, que teve uma situação muito grave de depressão, que culminou em ele tirando a sua própria vida, e depois meu pai, do outro lado, também teve um processo de depressão por anos. Então, por que não, né? Por que não essa parte biológica também não tenha me influenciado, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que todos nós somos suscetíveis a passar por momentos
por momentos difíceis, né? É uma coisa extremamente complicada, né? Aqui a gente vê algumas pessoas colocando alguns comentários, né? E podem comentar mesmo. A Fran está dizendo o seguinte, ó, ela teve síndrome do pânico, ela tinha vontade de morrer todos os dias. Olha que coisa interessante e triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu olho para a Fran, quando vocês olham para mim, né? E falam assim, nossa, o Monders faz todo um trabalho... na internet para falar do evangelho, para falar de Deus, para falar da misericórdia de Deus, para falar do perdão, só que eu já passei por momentos depressivos. Então, olha que coisa, né? Mas como a gente consegue passar por cima de tudo isso aí? O que a gente consegue fazer para ficar melhor, para andar na direção do Criador em busca de coisas boas para as nossas almas? Lembra que eu falei aqui do nosso lixo, dos nossos pensamentos? Isso aqui talvez seja um dos grandes responsáveis. Eu estou colocando uma imagem. As mídias sociais hoje em dia, elas trazem uma quantidade enorme desse lixo para dentro da gente, porque se eu não começar a olhar de uma forma, a compreender as coisas e ver que talvez o simples é o que traz realmente felicidade para mim, eu começo a olhar no Instagram uma pessoa que está viajando, outro que coloca um prato diferente num restaurante, outro andando com um carro novo, e se eu começar a observar e pensar que a minha vida tem que ser exatamente daquela forma, eu começo a fazer comparações e meu cérebro começa a criar dentro de mim uma necessidade que antes não havia. Então, olha que coisa, né? O meu cérebro começa a criar uma necessidade dentro de mim que antes não existia. Por quê? Porque eu começo a observar outras vidas e achar que as outras vidas devem ser... a minha deve ser daquela forma. E não é isso. Não é isso. Nem que o Criador quer pra gente. Não sei se vocês viveram, por exemplo, na minha vida, na minha infância, por exemplo, eu vivi uma vida de muita alegria na minha infância. Toda vez que eu me recordo da minha infância, das músicas da minha infância, do cheiro que eu sentia na minha infância, das flores que minha avó plantava no quintal dela. Todas as vezes que eu lembro do meu avô com uma enxada, me pegando pela mão, levando para a roça de café dele. Todas as vezes que eu lembro da minha avó materna, que eu ia no barraquinho de tábua que ela tinha e chegava junto com a minha mãe ali. Eu lembro que ela tinha um prato de alumínio e lá ela colocava uma comida muito simples. Era uma comida muito simples, era arroz talvez com ovo, porque eles eram muito pobres. Mas toda vez que eu me recordo da minha infância, eu lembro de coisas extraordinárias, mas não de coisas palpáveis. Eu não lembro de coisas materiais, eu lembro de coisas sentimentais. Eu lembro do sentimento que minha avó demonstrava para mim de amor, do sentimento que meu avô demonstrava para mim de amor, que a minha avó paterna, que os meus pais, mesmo nós sendo muito pobres, eu lembro dessa coisa do amor, dessa coisa do carinho, do cheiro das flores, como eu falei para vocês, da minha avó. Então, o que nós compreendemos é que, será que nós estamos focando a nossa mente? Será que nós estamos colocando o nosso coração naquilo que realmente importa para nós? Será que o modo de eu enxergar as coisas, o modo em que essa geração está vivendo, essa correria, essa velocidade de informação, cada dia uma coisa nova, cada dia um aplicativo novo, a inteligência artificial chegando cada vez mais forte e você precisa trocar de celular, e isso dentro da sua cabeça, né? Que você precisa estar o tempo todo, não, eu preciso do iPhone, eu preciso disso, mas será que você precisa mesmo? Ou é uma necessidade que você está moldando dentro do seu próprio eu, dentro do seu próprio ego? Então, quando nós olhamos para essas coisas e olhamos de uma forma mais minuciosa, nós começamos a ver algumas coisas acontecendo e se construindo dentro da gente de forma a nos deixar escravos, nos fazer escravos de situações e coisas. Faça essa pergunta para você mesmo que está aí do outro lado, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual foi o momento da sua vida? Pensa no momento da tua vida que você foi realmente feliz. No momento da tua vida que você gostaria, por exemplo, de congelar aquele momento. Falar, eu gostaria de congelar esse momento, porque nesse momento aqui eu fui feliz. Provavelmente você estará perto nesse momento de pessoas que você ama,
Você não estará sozinha ou sozinho nesse momento que você pensou. Provavelmente você não está vivendo momentos de riqueza, materialidade, mas provavelmente você está vivendo momentos simples e momentos bons que encheram teu coração. Eu vou trazer algumas causas aqui para depressão, e uma delas é a parte biológica, né, genética, né, mas isso não determina que você tem que ser daquela forma, né, porque meu pai teve um problema de depressão, que eu tenho que ter depressão, mas são agravantes, vamos chamar assim, são alguns agravantes, né. Outra coisa que pode levar para a depressão, e acontece muito, é a solidão, pessoas que se isolam, né? Tá muito comum hoje, principalmente no meio dos jovens, o isolamento. Pessoas moças que começam a se isolar dentro dos quartos, por exemplo, com o celular. Parece uma coisa simples, e os pais acham que é uma coisa simples, né? Porque o pai vai lá dar o celular, pelo menos não tá me enchendo as paciências, tá lá quietinho, tá dentro do quarto, mas você precisa notar algumas coisas. Né? É necessário que você observe algumas coisas. Se o seu filho parou de se alegrar com as coisas que ele se alegrava, as coisas que traziam alegria para ele deixou de fazer. Se a maneira que ele comia agora está mudando o jeito de comer, ou ele está comendo muito em excesso, ou ele está parando de comer, se ele está se comunicando pouco com a família, são sinais de que você precisa olhar mais para o teu filho. E não só o filho, né? Pessoas que tendem a buscar a solidão, pessoas que tendem a buscar ficar sós, eles estão mostrando alguns sinais. Eu não estou dizendo que essa pessoa está depressiva, eu só estou dizendo que você precisa observar os sinais, tá? Vamos lá. Já a gente vai entrar numa parte bíblica aqui, que talvez ajude. Essa primeira parte é uma parte que eu chamo até de uma parte mais teórica, até para que você possa observar as pessoas que estão do seu lado. E se você está passando por situações dessa forma, então tome um pouco de cuidado. Se olhe mais, comece a se olhar mais. Vamos lá, olha que coisa interessante aqui que também pode acontecer, né? Então, quando a pessoa fica muito tempo sozinha, é uma possibilidade de ficar mais deprimido. A pessoa que perde o controle de algo, por exemplo, ele perde o controle do seu trabalho, então muito trabalho, aquela coisa do enfado, aquela coisa da canseira dentro do trabalho, a pessoa vai perdendo um pouco do controle, né? Perde um pouco do controle ou perde completamente o controle acerca do seu trabalho, e isso pode ser uma coisa que desencadeia processos depressivos. Olha que coisa interessante, culpa. Então, a culpa é uma coisa que uma das que mais levam as pessoas para a depressão, que mais levam as pessoas para a tristeza e para a angústia, a culpa. E às vezes culpa do quê? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com a parte religiosa, as crenças que nós temos. Algumas pessoas são apontadas, né? Você fez isso, você fez aquilo, e essa culpa pode fazer com que a pessoa entre num processo depressivo e ela não consiga sair. Lembra que eu falei no início? Mais da metade da população nessa geração aqui vai passar por momentos depressivos. A questão de eu passar por um momento depressivo não significa que eu deva ficar naquele momento. Acontece que, por inúmeros motivos externos, internos, algumas pessoas que passam por essas crises depressivas acabam ficando nessas crises depressivas e não conseguem sair dessa situação, né? Ela não consegue sair dessa situação e acaba que se isolando, acaba que pensando um monte de coisa que não deveria pensar e na maioria das vezes, por causa dessa solidão, por falta de um companheirismo, por falta de alguém para você conversar, porque geralmente a pessoa se isola, lembra? Por falta de alguém para você conversar, a questão vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. E algumas pessoas elas buscam ajuda com psiquiatras, com psicólogos, e na maioria das vezes, isso eu vou dizer, na maioria das vezes, vai te receitar algum tipo de remédio. O que vai acontecer? É muito comum as pessoas ficarem meio que refém de remédio. Então, remédio para dormir, daqui a pouco ele precisa de um remédio para acordar, daqui a pouco ele precisa de um remédio para animar, daqui a pouco ele está com uma gama de remédios. E nós temos que notar uma coisa, tanto a depressão como a ansiedade em si, elas são um sinal, nós não devemos desprezar os sinais.
são sinais. A depressão e a ansiedade são sinais. Não é o conjunto completo da ópera. É um sinal de que alguma coisa não está bem com você. Alguma coisa você não conseguiu resolver. Alguma coisa você não está conseguindo resolver com você mesmo. Alguma coisa você não está conseguindo resolver com o mundo que você vive, com a sua família, no seu relacionamento, com seus filhos, com seus pais. Então, lembre-se, são sinais. Sinais. E aí a grande questão, né, que entra a questão do isolamento, tá? Uma outra coisa que está acontecendo muito, muito mesmo, é que essa questão das pessoas se espelharem em outras pessoas gera dentro da pessoa uma necessidade. Nós já temos as nossas necessidades, né? Nós temos as nossas necessidades biológicas. Eu tenho necessidade de tomar água, eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de respirar, eu tenho necessidade de dormir, mas tem um ser interno dentro de nós, que é a nossa alma, que tem outras necessidades. Então, a partir do momento que eu começo a dar mais ênfase para o meu corpo, para a minha carne, quando eu olho para essas redes sociais, eu acho que eu tenho que ser melhor que o outro, que eu tenho que ter um carro melhor, que eu tenho que ter um celular melhor, que eu tenho que ter um trabalho melhor, que a minha vida tem que ser daquela forma, porque eu não fui naquele restaurante ainda, porque eu não fiz aquela viagem ainda. Então eu vou gerando necessidades dentro de mim que... será que realmente são necessidades? Será que realmente eu preciso daquelas coisas? Será que realmente faz sentido eu ficar buscando aquelas coisas? E olha que coisa interessante, muitas pessoas, elas buscam e criam essas necessidades para serem aceitos, sabe? Para ser valorizado. Então ela acha que, eu tendo determinada coisa, eu vou ser aceito. Eu andando em determinado lugar, eu vou ser mais valorizado. Se eu fizer determinada coisa, eu tiver determinado celular, vão olhar para mim de uma forma diferente. Então, olha como a mídia, olha como que o dia a dia de hoje está trazendo para as pessoas necessidades que não existem. São necessidades que estão sendo plantadas dentro da gente. O tempo todo necessidades sendo plantadas. Quando o ser humano, ele não foi feito para isso. E aí eu queria trazer para vocês aqui um salmo, o Salmo 119. Se você tiver uma Bíblia perto de você, se você quiser abrir no celular para acompanhar. No Salmo 119, eu queria ler do verso 7 ao verso 11, porque para mim é tremendo, porque vai bem de encontro a isso que a gente está falando agora. Aliás, eu falei para vocês que eu ia ler do verso 7, não vamos ler do verso 7 não, vamos ler o Salmo 119 inteiro. Por que o Salmo 109, inteiro? Por quê? Porque é um salmo que faz todo sentido para isso que a gente está falando agora. Vocês vão entender por quê. Deixa eu só abrir aqui. Olha que coisa fantástica. Vamos lá. O pessoal ainda tá chegando aqui, tem gente chegando agora, gente, mas não tem problema. Deixa eu só abrir aqui. E nós já vamos ler. Aliás, se você quiser pegar sua Bíblia, eu vou pegar na minha Bíblia aqui pra gente ler junto, tá bom? Deixa eu ver que Bíblia que eu vou pegar. Vou pegar uma Bíblia pentecostal aqui. Abram a Bíblia de vocês aí. Vamos lá para a nossa leitura, que eu acho que faz todo sentido. E eu acho que vocês vão gostar. Salmos, abram a Bíblia de vocês em Salmos aí. Poderosíssimo esse salmo, gente. Poderosíssimo. Salmo 19. Salmo 19. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Ou seja, a maneira que Deus tem de manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, e veja que não tem fala.
é sobre aquilo que eu observo, sobre a minha capacidade de observar, sobre a minha capacidade de observar, por exemplo, as estrelas. Eu me lembro quando eu era criança, eu era um observador de estrelas. Eu achava lindo observar as estrelas, eu amava ver estrelas cadentes. Então, olha que coisa interessante, né? A alegria de uma criança em ver estrelas. Outra coisa que me chamava muita atenção era olhar o céu de manhã. Era muito comum, porque eu estudava de manhã, entrava às 7 da manhã e eu olhava para o céu e aquilo me chamava muita atenção. Como entender? Como entender essas coisas? E é isso que o Criador quer mostrar para nós. De repente, a gente começar a olhar as coisas com outro foco, com outro pensamento. Não só com esse pensamento que essa mídia de hoje em dia quer que você pense, que você olhe, que você viva, mas voltado para o Criador. Olha que coisa interessante. Verso 4. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Qual é o noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói a correr o seu caminho? É lindo, né? É lindo como o salmista ele traz aqui toda a grandeza de Deus pela sua criação, por tudo que Deus já fez. E olha para você. Olha para você agora. Olha para dentro de você. Você é um ser perfeito. A maioria das pessoas que querem atentar contra a própria vida ou estão depressivos de alguma forma ou estão ansiosos de alguma forma, na maioria das vezes param de olhar para si. Param de olhar, Olha que legal, né? A Carol falou que amava as joaninhas. Olha que coisa, a gente para de olhar essas coisas que o Criador colocou diante dos nossos olhos e a gente começa a olhar para as coisas que o homem criou, que o ser humano criou. E a gente começa a amar mais as coisas criadas pelo homem do que as coisas criadas pelo próprio Criador, que na maioria das vezes são coisas simples. Sabe, o fato de você conseguir sentar numa praça, no banco de uma praça, para observar crianças brincando, ou para ver um jardim, por exemplo, ou para fazer um trabalho de respiração, por exemplo. A maioria das pessoas hoje tem dificuldade para respirar, elas não sabem respirar. Gente, isso é muito grave. Pessoas que não sabem respirar. Ah, Amon Anderson, para. Respirar é a coisa mais simples do mundo. Por incrível que pareça, hoje muitas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de respirar. Sabe, de parar, de fazer com que a respiração preencha todo o seu pulmão. E as orações, toda vez que a gente se prostra, a oração, ela também serve para isso. É uma conexão com o Eterno, é uma conexão com o teu Criador, é uma conexão com o Senhor. Então, todas as vezes que a gente vai orar, por exemplo, isso pode fazer com que você tenha uma conexão com você mesmo, uma conexão com o Criador e uma conexão com o seu eu interno. E uma das coisas que a oração exige é falta de pressa. Toda oração com pressa, ela vai ter um problema muito sério de conexão. Toda vez que você tem pressa. Mas se você se você faz um devocional, se você acorda um pouco mais cedo, se você está acostumado a acordar 6 e você acorda meia hora antes para ficar meia hora entrando em contato com você mesmo, para você ficar meia hora ali em oração, buscando, respirando pelo nariz, soltando pela boca. A primeira coisa que você precisa conectar é você mesmo. Não tem como você conectar um computador se você não ligar ele. Então, primeiro liga o computador. É a mesma coisa de ligar um celular para conectar. Você não consegue conectar um celular na internet se você não ligar ele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se ligar. Como me ligar? Como eu me entender como ser humano? Quando eu me ajoelho numa oração, é exatamente para isso. Vocês pensam, por que é tão tremendo? Por que é tão forte o que Jesus diz em Mateus 6? Ele diz o seguinte, olha, quando vocês forem orar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Por que fechar a porta do quarto? Por que dentro do quarto? Porque essa necessidade de estar num lugar isolado, que é um lugar de intimidade meu, um lugar que eu durmo, é um lugar que eu descanso, e aí eu fechar a porta ali fazer a minha oração, porque ali você tem que ter uma conexão primeiro com você. A importância de você ter uma conexão com você. Então, se ajoelha, tenha essa conexão, sinta a sua respiração, sinta os seus batimentos cardíacos com calma, sem pressa. Quando você se compreende, então,
Começa a respirar fundo, sente o ar entrando dentro do teu pulmão, porque foi assim que começou tudo. Foi desse jeito que começou a humanidade, foi desse jeito que Adão ganhou vida. Foi dessa forma, quando Deus sopra dentro das suas narinas, enche o seu pulmão. Olha o contato, olha como começa o relacionamento de Deus com a humanidade. Gente, é muito tremendo. O relacionamento de Deus com a humanidade começa na respiração. No momento que Adão respira pela primeira vez, se dá início à vida da humanidade. Então, por que não dar início à sua vida espiritual dessa forma também, todo dia de manhã, ou reiniciar todo dia de manhã, né? E aí ele vai dizer o seguinte, então, olha a grandeza de Deus nesse Salmo 19, é muito forte, porque ele fala das coisas externas, ele fala do poder de Deus, ele fala da criação de Deus, e agora olha onde ele vai entrar aqui, eu acho lindo isso aqui, o verso 7, a lei do Senhor, lei se entende aqui, Torá, tá? Lá atrás, no Antigo Testamento, toda vez que se lê é lei, e no Novo também, né? A lei do Senhor, lei de Moisés, é Torá. E Torá em hebraico é instrução. Instrução. Olha isso aqui. A lei do Senhor se lê então, a instrução do Senhor é perfeita. Ou seja, o Senhor tem uma maneira de nos ensinar, o Senhor tem uma maneira de nos discipular, ele tem uma maneira de nos falar como fazer as coisas. Talvez o modo que nós estamos fazendo as coisas é que está gerando dentro de nós essa tristeza, que está gerando dentro de nós essa angústia, que está gerando dentro de nós a depressão, que está gerando dentro de nós essa ansiedade, essa coisa do correr, de querer tudo mais rápido, né? A gente vê as pessoas nos aplicativos, né, de vídeos, esses vídeos curtos, é o tempo todo assim, as crianças estão assim, é o tempo todo. Antigamente era vídeo de YouTube, no início, né, era vídeo longo, né, aqueles filmes de sessão da tarde, de cinema, que era 2 horas de filme, e depois isso foi se condensando, nós chegamos em vídeos de 15 segundos, em shorts de YouTube de menos de 10 segundos. Então cada vez mais é mais rápido, você não quer perder tempo. Por quê? Porque foi plantado dentro de você essas coisas quando na tua infância, na minha infância, a gente não tinha essa pressa toda. Então, a instrução do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, olha que coisa interessante, né? Que coisa tremenda, né? A palavra de Deus, a instrução, a palavra de Deus, ela consegue mudar as nossas vidas, para que nós olhemos para as coisas de uma outra forma, de um outro jeito. Olha isso aqui que interessante, que eu vou ler para vocês. Algumas pessoas, elas passam por processos depressivos e elas começam a achar que elas estão loucas. Eu tô ficando louca, tô com uns desejos estranhos, uns desejos contra a minha própria vida, uns desejos ruins. E não é que você tá ficando louco, não é que você tá com problema. A maioria dessas pessoas são pessoas extraordinárias, gente. Extraordinárias, pessoas maravilhosas, pessoas que já transformaram vidas, pessoas que conseguem fazer amizades de uma forma muito bacana, pessoas que são amadas. Mas o que acontece, né? Acontece que nós, desde o nosso passado, lá desde os nossos ancestrais, lá do passado, desde Adão, desde o início da criação humana, nós já viemos com o DNA de andar em tribo. Já perceberam isso ou não? DNA para andar em tribo. Sempre foi assim. A gente percebia lá os nossos ancestrais, o que eles perceberam? Eles começaram a perceber que eles sozinhos contra um elefante, contra um mamute, seria quase impossível vencer um elefante, um mamute sozinho. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se juntar. O ser humano começou a se juntar em tribos, porque eles perceberam que, não, eu sozinho contra o elefante, contra o mamute, contra o leão é uma coisa, mas quando eu coloco minha tribo inteira contra esse animal, ou se eu preciso de alimento, vai ser muito mais fácil para eu conseguir, vai ser muito mais seguro. Então o ser humano ele começou a andar em tribo, e hoje é tribo em tudo quanto é canto, gente. A gente que não percebe, as religiões são tribos. Continuou da mesma forma, são tribos. Percebam que tem os clãs, tem os seus líderes, tem a maneira de pensar.
tem a doutrinação. Por quê? Porque a gente não mudou o jeito de ser. Então, o que acontece com alguns seres humanos? Eles saem dessas tribos e começam a se isolar. E sozinho a gente não tem força, sozinho a gente não consegue, sozinho a gente vai ter dificuldade, sozinho a gente vai chorar mais. Então, o primeiro conselho, né, para quem está vivendo esses momentos, se dedique. Se dedique à leitura da Bíblia, se dedique a um devocional. Ah, irmão Anderson, mas eu não sei o que é devocional. Eu tenho uma dificuldade enorme de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade, eu nem sei como que faz jejum. Eu tenho uma dificuldade em todas essas áreas. Para você, então, presta atenção aqui nessa live agora. Para você que tem esse tipo de dificuldade, para você... Agora é muito sério o papo aqui, tá? Então a gente vai ter que dividir aqui a coisa. Lembra, a maioria de nós, ou mais de 50% de nós, em algum momento passou por um momento depressivo. Fato. Ou vai passar. Legal. Algumas pessoas entram nessa parte, nesse valado da depressão, da ansiedade, elas não conseguem sair. Tá? Então virou um quadro de depressão. E ela não consegue sair desse valado. Normalmente a gente entra e a gente sai. Né? Então a gente sai como? A gente sai com ajuda, a gente sai participando de cultos, a gente sai fazendo devocionais, tudo se aproximando de Deus. A gente sai fazendo jejum e oração. Então são ferramentas que a gente usa e a gente consegue sair. Tá? Algumas pessoas elas não conseguem sair. Essa é a grande problemática. Algumas pessoas ficam uma semana, fica 2, fica 3, um mês... 2, 3, começa a se isolar, para de comer ou come demais, ou dorme muito, ou dorme muito pouco, e vai ficando cada vez mais isolado, vai falando menos com as pessoas, vai se achando que está sendo menos aceito, e começam a vir os pensamentos ruins. É para essa pessoa, para esse tipo de pessoa que eu quero falar agora. Então, nós temos um grupo de leitura que já passou pelo Evangelho todo, já passou por Atos, e agora está em Romanos. É um grupo... extremamente dedicado, é um grupo que sabe fazer jejum, é um grupo que sabe fazer devocional, é um grupo que sabe explicar o que está dentro da Bíblia. E eu falando dessa live essa semana com eles, o que eles disseram? Disseram o seguinte: Anderson, se alguém manifestar lá no seu direct que precisa de ajuda, porque está passando por um momento muito complicado psicológico e está pensando em coisas ruins contra a sua própria vida, então a gente vai, durante essa semana aqui, conversar com essas pessoas. É só me chamar no direct e aí eu vou encaminhar você para uma pessoa. Se for uma mulher, eu vou te encaminhar para uma mulher. Se for um homem, eu vou te encaminhar para um homem desse grupo. E esse homem, essa mulher vai poder te ajudar como? Vai poder te ajudar como fazer um devocional, como se debruçar diante da palavra de Deus, como orar e jejuar, como buscar mais do Criador, como orar. Então essa pessoa vai poder te ajudar. Então durante essa semana aqui, a próxima semana, a gente consegue colocar uma pessoa para conversar com você que estiver nessa situação. Quer dizer, uma situação muito grave, mas é situação grave, tá bom? Por quê? Porque a gente não tem tanta gente assim também, tá bom? Continuando aqui, o que acontece então? O que está acontecendo muito, né? As pessoas elas estão tendo algumas dificuldades de se amar, de amar mesmo, o seu próprio ser, seu próprio eu. Esse é um problema de autoestima. Então acontece muito também, né? A autoestima, são 3 tipos de autoestima, né? Nós temos a autoestima baixa, quando a pessoa está muito triste, ela anda sobrecarregada, e é um problema isso daí. Nós temos autoestima alta, quando a pessoa se acha melhor do que as outras, e nós temos autoestima estável. Geralmente a gente oscila sempre, né? O ser humano é assim. Então ele vai lá na autoestima baixa e de repente ele ganha uma promoção, a autoestima dele sobe lá em cima. E daqui a pouco ele tem um desconto, ou ele bate o carro, ele leva uma multa, a autoestima desce. É o tempo todo, nós somos seres humanos. Então o tempo todo a gente fica subindo e descendo, que é um problema de autoestima. Eu não diria problema, mas é algo natural da nossa autoestima, do nosso eu. A grande problemática é quando você desce, você sai do estável da autoestima, desce e fica com a autoestima baixa, como eu falei, durante uma semana, durante 3, durante 4, aquela pessoa que não consegue se amar mais, é uma pessoa que não consegue mais olhar no espelho e sentir alegria com ela mesma,
pessoas que não conseguem trabalhar mais, pessoas que têm uma dificuldade enorme de conseguir compreender as coisas, compreender, as pessoas estão falando com ela, mas ela não consegue absorver mais, ela tem problema dentro do trabalho. Então, para essas pessoas, só tem um jeito, só tem uma saída: buscar de Deus, porque o Criador está pronto para salvar. A mão dele está sempre estendida para salvar. E essa live não é à toa, a gente não quis fazer essa live à toa. Tem necessidade, tem muita gente pensando besteira, tem muita gente pensando em atentar contra a sua própria vida. E o Setembro Amarelo, ele vem com esse foco, e a gente precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Agora vem para cá para você ver como que é top isso daqui, né? Os seres humanos, depois que eles começaram a abandonar as tribos, lembra que eu estava falando para vocês? Nós acabamos que ficando mais isolados, nós acabamos que focando mais nas coisas materiais, e aí virou um prato cheio para o nosso eu se desmoronar dentro de nós mesmos. Então, a chance que nós temos é se apegar ao nosso Criador, é buscar de Deus, é estar mais próximos de Deus. E olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês agora, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: a importância da Bíblia na nossa vida, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Lembra da Torá? O que significa a Torá? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Lembra? Instrução, Torá, ensino, Torá, na justiça. Então, toda vez que a gente se debruça diante das Escrituras, a chance que nós temos de sair de situações assim são enormes. Se você vê uma pregação fundada em Jesus Cristo, uma pregação cristocêntrica, as chances que você tem de sair do processo depressivo, ela é muito maior. Se você se dedica em oração, se você se dedica em jejum, se você começa a observar mais dentro de você, se você começa a separar esse tipo de necessidade que você acha que tem dentro de você, de ter um celular cada vez melhor, de ter uma casa cada vez melhor, de ter um carro cada vez melhor, de ter a viagem que você quer fazer porque você viu outro fazer, e você começar a pensar que tudo isso aí foi plantado dentro de você, e você pode sim, por que não, sonhar em viajar, sonhar em ter um celular novo. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que quando você coloca isso acima de todas as coisas, não deixa de ser um sonho, aquilo começa a virar algo que te persegue, algo que te maltrata, algo que te maltrata o seu interior, algo que te maltrata o teu ser. Então é essa a grande questão aqui, tá bom? Eu não estou dizendo que ninguém pode sonhar, não. Você tem que sonhar mesmo, sonhar grande, porque o Criador, ele também realiza sonhos. Mas primeiro a gente deve se desintoxicar desse lixo interno que as redes sociais estão trazendo pra gente. Por que algumas pessoas, né? Essa menininha é um exemplo. Essa menina, ela estava na guerra, os pais dela morreram na guerra. Acho que essa imagem ela circulou pelo mundo inteiro. E olha que coisa interessante, né? Suja, tadinha, no meio de uma guerra, e ela tá tentando esboçar um sorriso para a câmera. Ela tenta esboçar um sorriso para a câmera. Provavelmente os pais mortos em guerra, e ela tenta esboçar um sorriso para a câmera. Eu acho isso fantástico, porque traz uma lição para a gente. Uma lição grandiosíssima. Qual realmente é a tua necessidade? O que realmente você está pensando sobre a sua vida? Né? Por que algumas pessoas são felizes com pouco e muito felizes? E por que algumas pessoas que tendem a pensar em ter muita coisa são infelizes? Por que muitas pessoas que quanto mais busca, muito, ele quer muito ser grande, ele quer muito ser rico, ele quer muito, cada vez ele se entristece mais? Por quê? Por quê? Porque dentro de nós tem um vazio, mas é um vazio de Deus. Olha isso aqui, eu preciso mostrar isso aqui para vocês que eu achei muito top. Olha o sorriso dessa menina. Lindo o sorriso dela, né? Veja que a felicidade, ela nem sempre está focada no lugar que você está. Então, de repente, você fala, nossa, o lugar que eu tô é um lugar horrível, é um lugar que eu não gostaria de estar. Quem faz o lugar é você. Você que faz o lugar. É você que define a felicidade que vai ter naquele lugar. Eu contei para vocês que quando eu era pequeno, né? Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente morava em 2 cômodos só. Só 2 cômodos, telha de brasilite, esquentava demais aquela casinha. Mas, como eu disse para vocês, a coisa mais gostosa, eu me lembro disso, era o cheiro das flores que minha avó plantava naquele quintal. Era algo assim extraordinário.
Até hoje eu lembro do pôr do sol, até hoje eu lembro do cheiro das flores, até hoje eu lembro dos pássaros que chegavam ali no entardecer, e isso chamava muito minha atenção. Será que a gente está observando mesmo essas coisas? Será que eu parei um pouco para pensar nessas coisas? Lembra, o lugar quem faz é você, sempre vai ser você. Você é o responsável pelos seus atos, você é responsável pela sua vida. Quem lembra disso aí, né? Hoje a gente fica tão preocupado, algumas crianças, né? Alguns adolescentes até, eles têm essa necessidade de jogos de primeiro mundo, de games, a necessidade de uma cadeira de game, a necessidade de um computador de game, a necessidade de sempre tentar entender mais de tecnologia e pagar por isso, aquela coisa da vibe, a minha vibe agora é essa, a minha vibe agora é aquela. Será que a gente está observando as coisas pequenas da vida, né? Aquilo que realmente traz todo o significado para nós, porque a nossa vida vai acabar, né? E quando a gente vai numa urna, o que tem nessa urna é só flores. E o que a gente vai deixar? Será que a gente deixou todos os nossos abraços? Será que a gente deu todos os beijos nas pessoas que a gente amava, filhos, amigos, que realmente eles precisavam? As pessoas precisam de você. E você que está pensando em alguma coisa assim, alguma coisa que venha ferir ou ir contra a sua própria vida, pense nisso. Pense que existem pessoas que amam você, pessoas que você faz toda a diferença na vida delas. Então, por que não? Por que não dar uma chance para você mesmo, né? Então, dá uma chance para você mesmo. Se dê essa oportunidade, se volte para Deus, se volte para a Bíblia. E hoje a gente tem essa possibilidade de ajuda, como eu disse para vocês. Vai lá no meu direct, diz aí se você já planejou alguma coisa contra a sua própria vida, se você está pensando nisso, vai lá no direct, Moners, eu estou planejando, olha, não tá boa, minha situação não tá legal, e aí eu vou colocar uma pessoa para conversar com você essa semana, que vai te ajudar com devocional, que vai te ajudar com oração, que vai orar pela tua vida, que vai interceder pela tua vida. Nós vamos pegar o teu nome e vamos colocar no grupo para a gente poder orar por você, orar pela tua família, para que todo mal desapareça da tua vida. Essa é a grande ideia dessa live hoje. Para que você se dê uma oportunidade, se dê essa oportunidade, porque tem pessoas querendo te ajudar, tem pessoas que estão querendo orar por você, tem pessoas que estão alegres, esperando aqui para poder falar que vai ajudar de alguma forma, orando, te ensinando a jejuar, jejuando com você, jejuando pela sua vida, para que a sua vida seja transformada. Essa é a grande ideia. E aqui, gente, nós não estamos cobrando nada. A gente não quer cobrar nada porque a gente recebeu de graça. Nós recebemos de graça e queremos te dar de graça. Sabe o que é te dar de graça? A palavra de Deus. Te dar de graça. Colocar o Senhor Jesus em contato com você para que você tenha um relacionamento com Jesus, que você tenha um relacionamento com o Pai e tudo que for ruim da sua vida possa ir embora. Tá bom? O que eu trouxe aqui dessas crianças é sensacional, porque eu brincava muito quando era pequeno, né? E fui lembrando de algumas coisas e faz todo sentido, né? Por que algumas pessoas elas não precisam, né, de tanta tecnologia e o que vale para elas é o interno? Por que o interno faz tanta diferença para essas pessoas? Por que as coisas pequenas extraem sorrisos dessas pessoas? Será que a gente está focando realmente no que vale a pena e no que interessa? Será que eu estou olhando para a minha vida, para o meu eu, do jeito que eu deveria estar olhando realmente? Ou será que essas necessidades que essa mídia, que essa correria do dia a dia está trazendo para mim, será que realmente são necessidades ou são coisas para tirar a minha atenção daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente faz sentido? Então, por isso que eu trouxe, estamos trazendo essa live para você, para que você olhe, para que você observe, para que você olhe para dentro de você, para que você veja a grandeza de Deus na sua vida, né? Com coisas simples. As coisas são simples, e eu não estou dizendo, e volto a dizer, eu não estou dizendo que você não deve sonhar. Claro que você deve sonhar, mas olha para dentro de você como alguém que Deus ama, porque Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu Filho. Deus te ama, Jesus te ama. Então, mesmo que você está aí agora vendo essa live, ou vai ver depois, e possa dizer
que ninguém me ama, eu sou uma pessoa que as pessoas me detestam, eu prefiro ficar sozinho, minha vida virou o que virou porque eu não sou amado, eu não sou amada. Muitas pessoas te amam. Então, tem sempre uma pessoa querendo te abraçar, tem sempre uma pessoa que gostaria de te conhecer, tem sempre uma pessoa que gostaria de ser seu amigo, tem sempre uma pessoa que gostaria de fazer parte da sua vida, ter a sua amizade, poder conversar com você. Sempre vai ter, sempre vai existir essa pessoa. E por que não você se dar essa chance? Essa é a grande questão dessa noite. Por que não você se dar essa chance? Se dê essa chance. Olha que coisa legal, né? Como que um abraço muda tudo, né? Eu tô colocando algumas figurinhas aqui porque eu acho muito top. Como que um abraço muda tudo. Então, nós temos esses irmãos aí, algumas irmãs, que já passaram pelo Evangelho e tá pronto para te ajudar. Vai lá no direct depois, fala para mim um pouco. Fala para mim um pouco como tá a sua vida, o que você tem pensado, como que tem sido sua vida, as suas dificuldades, e a gente vai tentar ordenar da melhor forma possível. Provavelmente a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Mas pelo menos os casos mais graves, a gente vai tentar ajudar de alguma forma, tá bom? De alguma forma a gente vai tentar ajudar. Carol aqui, a Carol também é do grupo Evangelho Linha a Linha. Tem muita gente do Evangelho Linha a Linha, né? Então tá aqui. Se você precisa de ajuda, a ajuda já chegou, tá bom? E aí você se aproximando mais de Deus, eu tenho certeza absoluta que a sua vida ela vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que a tua maneira de enxergar as coisas vai ser diferente. Eu tenho certeza absoluta que a maneira de você compreender as coisas vai ser diferente. E às vezes esse lixo tóxico que a gente cria dentro de nós, a gente vai colocar para fora com a ajuda de outra pessoa, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Tem hora que a gente precisa mexer na nossa casa. Tem hora que a gente precisa pegar o balde, que a gente precisa pegar a vassoura, que a gente precisa pegar rodo, pano e começar a mexer naqueles lugares que a gente não estava muito afim de mexer, né? A gente começar a movimentar as coisas, começar a limpar e pegar todo aquele lixo, porque a gente cria uma casa, né? Ela acaba produzindo lixo, né? Então produzindo porque você come, então se você está comendo você produz o lixo lá da casca da cebola, da casca da banana, você produz aquele resto de arroz que você não vai usar mais, o restinho do macarrão que você não usa mais. Então você vai produzindo lixo, daqui a pouco você vai vendo o lixo da pia tá cheio, o lixo do banheiro tá cheio, e tem mais lixo, e saco de lixo, e é aquela correria porque o caminhão do lixo tá passando, né? Na nossa vida espiritual não é diferente. Muito lixo vai acontecendo dentro da gente por coisas que a gente não gostaria de ouvir, por tristezas que a gente não gostaria de passar, pelo nosso próprio dia a dia, pelo nosso trabalho, pelas amizades, por alguma coisa que a gente não gostaria de ter ouvido. Então, se a gente vai retendo todas essas coisas, chega uma hora que você precisa, é de suma importância que a sua casa seja limpa, a sua casa interna seja limpa, né? E Jesus falou uma coisa para a mulher samaritana que sempre me chama a atenção, está escrito lá no Evangelho de João, é uma coisa que chama muita atenção, sempre me chamou a atenção, que aquela mulher sempre tentou preencher aquele vazio com relacionamentos. Até hoje, assim, tem gente que tenta preencher o vazio com pornografia, tem gente que tenta preencher o vazio com drogas, tem gente que tenta preencher o vazio com bebidas, tem gente que tenta preencher o vazio com filme, tem gente que tenta preencher o vazio com tantas outras coisas, mas a principal coisa, a que realmente vai preencher esse vazio, Jesus disse para a mulher samaritana, falou assim, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede. Essa sede que você está tendo, que você não consegue saciar, é sede da palavra de Deus. Se a palavra de Deus entrar dentro de você, se a palavra de Deus entrar dentro da tua alma, toda essa situação, toda essa angústia, toda essa dor, isso tudo acaba. Porque o teu foco vai ser outro. O teu foco não vai ser mais as coisas dessa terra. O teu foco vai ser as coisas do céu. E essa é a grande ideia. Essa é a grande ideia dessa live. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está aqui e você que, por momentos de angústia, de tristeza, você já pensou em atentar contra a sua própria vida. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida nesse momento para a gente encerrar a nossa live, tá bom? Pai eterno, maravilhoso Deus, diante da tua presença, nós estamos aqui para te agradecer por essa live e para colocar na palma das tuas mãos essa moça, esse moço, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem que
participou da live ou está vendo ela no momento oportuno, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, que o Senhor coloque a mão sobre a vida delas e que mande tudo que é ruim embora, que elas consigam compreender, Senhor, o teu amor por elas, que elas consigam compreender que tudo que o Senhor faz é bom, que elas consigam compreender que o Senhor pode fazer diferente na vida delas, mudar a vida delas, desde que elas se aproximem de Ti. Como está escrito na Tua palavra, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Dá essa força para essas pessoas de se chegarem até o Senhor, para que o Senhor possa as curar, para que o Senhor possa entrar dentro das suas vidas, limpar os seus caminhos e principalmente colocar dentro dessas pessoas essa água viva que é a Tua palavra, que jorra para a vida eterna. Te pedimos essa bênção sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Como eu disse, os casos mais graves, as pessoas que planejaram contra a sua própria vida, escreve lá no direct. Você que está numa situação muito difícil e não sabe para que lado vai, escreve lá no meu direct, que eu vou colocar uma pessoa para conversar com você, para ficar com você durante essa semana, para te ajudar em oração, para te ajudar com jejum, para te ajudar ensinando, fazendo um devocional, para que a tua vida possa ser abençoada. Deus abençoe muito sua vida, foi uma alegria estar com vocês. Espero que essa live de alguma forma possa transformar a tua vida e transformar o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, estamos juntos para a vida eterna e vamos junto. Lembra? A gente é uma tribo, a gente é uma tribo e a gente não pode andar sozinho, nunca. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus abençoe grandemente, estamos juntos para a vida eterna.